Vamos falar de vingança? Olá pessoal, tudo bem? Eu sou a Carmen do blog O Kiwi do Mundo e hoje eu vim falar sobre um tema muito corriqueiro na literatura. Eu já fiz uns 2 vídeos com essa temática, deixa eu fazer o terceiro. E as obras que eu vou citar não que tenham a vingança como tema principal, mas tem vingança lá, certo? Antes de mais nada, ainda estou em processo de mudança, então assim, esse é outro cantinho aqui da minha casa que também está bagunçado, vocês veem plástico aqui e tal. Tive que sair da biblioteca porque entulhei um monte de coisa lá para arrumar um outro canto. E assim vai, esse processo é um pouco demorado, eu peço que vocês tenham paciência. Mas vamos ao primeiro livro, eu acho que é um dos livros mais famosos da literatura, que é o quê? Hamlet, né? Essa história, essa peça de teatro de Shakespeare. Aqui a gente tem o príncipe dinamarquês atordoado, porque ele descobre que a mãe tramou com o tio, irmão do pai, a morte, ou melhor, foi o tio que tramou com a mãe, mas enfim, os dois são culpados, a morte do rei da Dinamarca, o pai do Hamlet. Ele fica atordoado, cheio de conflitos, ele não sabe o que fazer, ele resolve se vingar, não sabe como, ele simula encenações de teatro em que revela uma traição e tal, para os culpados se sentirem assim contemplados, né? Tipo, eu sei o que vocês fizeram no verão passado, mais ou menos isso. E ele se vinga, né? Quem conhece minha história sabe que ele se vinga. A gente sabe também que é tragédia, né? Não sobra elenco para contar a história. Então assim, não é um final feliz, né? Houve a vingança e tudo ficou, voltou à normalidade. Não, é tragédia. Então, avalia. O outro livro que eu vou mostrar é O Morro dos Ventos Uivantes. A minha edição está em inglês, Wuthering Heights, da Emily Bronte, ou Bronte, eu nunca soube pronunciar o sobrenome dela. Eu adoro essa história, eu já li acho que umas 3 vezes, eu já vi filme, aquele com a Juliette Binoche. Eu adoro essa história, porque eu adoro assim uma tragédia, né, um drama. E aqui é a história da Cat. O pai dela é dono de uma quinta, tem ela e o irmão, e um dia o pai dela traz um garoto para casa, cigano, né, como diz, totalmente selvagem, né, que é o Heathcliff. E eles brincam, ela se torna muito amiga do Heathcliff e tal, eles se apaixonam e depois ela acaba preterindo ele, ela acaba se envolvendo com um vizinho lá de uma quinta, da outra quinta, que é uma pessoa mais refinada e tal, né. Heathcliff escuta uma conversa dela, acho que com a empregada, né, dizendo que, tipo assim, que futuro o Heathcliff pode me dar, não sei o que. E aí ele foge, ele vai embora, ele some. Ela se casa com o cara lá e tal, depois ele volta endinheirado, ele se vinga, né, de uma maneira assim horrorosa. Ele é muito violento, muito agressivo. E tem uns diálogos fortíssimos que eu adoro, as passagens, uma das passagens que eu mais gosto da literatura está aqui. Eu acho que agora eu lembro do filme, não a fala do... Enfim, já tá tudo misturado na minha cabeça, mas é algo assim, ele fala pra Cat: nós tínhamos tudo, nada que Deus ou o diabo fizesse poderia nos separar, mas você, de espontânea vontade, assim o fez. Aí ela pede perdão e tal. Eu ia contar outra passagem que eu gosto muito, mas aí é spoiler. Enfim, eu gosto bastante dessa história. Ele se vinga muito, sim, de maneira até assim desproporcional, né? A reação dele acaba sendo desproporcional à ação dela. Quer dizer, eu acho, cada um sente de uma forma, né? Mas talvez seja proporcional ao amor que ele sentia por ela. E ele é uma pessoa intensa. A terceira obra que eu vou mostrar, eu li no Kindle, que é a Écoba. Écoba é a rainha de Troia, esposa do Príamo, mãe do Heitor e do Paris. E a gente sabe aquela história lá da Ilíada, do Aquiles e tal. O Aquiles mata o Heitor, o Paris mata o Aquiles, enfim, Troia perde a guerra por conta do cavalo de Troia e a Écoba se torna escrava. Nesse processo todo, acho que antes da guerra, ela mandou um filho para um outro reino lá para se proteger dos filhos dela, né? Porque eles tinham vários filhos. E este rei, eu não lembro mais dos nomes, ele sabia que era filho dela, sabia que tinha dinheiro, roubou o dinheiro do príncipe e matou o príncipe. Ela descobriu que o filho foi morto, ou seja, foi morto por aquele que devia protegê-lo. E ela se vinga.
engana lá o cara, fura os olhos dele, mata os filhos, faz... Enfim, gente, é obra clássica, não tem spoiler, né? Mata os filhos dele, é uma vingança assim, aquela coisa horrorosa, vingança assim aos moldes gregos mesmo, sabe? De povo, sangue nos olhos. Uma mãe que perde o filho assassinado, que foi entregue a quem deveria protegê-lo, tem muita raiva, né? Não é pra menos, não é pra menos. Aliás, os 3 casos aqui, né, gente? Se a gente for parar pra pensar, a gente tem uma mãe que tem o filho assassinado, a gente tem um filho que tem o pai assassinado, e aqui é um pouco diferente. A gente tem um amor preterido, um amor que foi colocado de lado em nome de bens materiais. Ele se vinga o quê? Tendo bens materiais, depois punindo pessoas, enfim. Essas vinganças são assim à altura, né? Vingança é uma coisa terrível, né? Então é bom a gente não provocar o outro. Certo? Se vocês têm mais livros, vocês conhecem histórias assim de vingança, por favor, deixa aqui embaixo para eu fazer um vídeo temático. E eu adoro as sugestões de vocês, certo? Muito obrigada por assistirem. Não se esqueçam de se inscrever neste canal, de me seguir nas redes sociais, querido mundo, Instagram e Facebook, que é a página do blog. Referência de todos essas histórias eu vou deixar aqui embaixo, quem quiser comprar, certo? Fique à vontade. Obrigada, beijinho. Tchau, tchau.